Olá, está no ar mais um Ourinhos Cast, o podcast do Poder Legislativo. E hoje a nossa conversa é sobre igualdade racial, direitos humanos e também vamos falar sobre o feriado do dia 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra. E para falar sobre esse assunto tão importante, eu recebo aqui a doutora Carla Aparecida de Souza Rosa, ela que é coordenadora da Comissão de Igualdade Racial da OAB de Ourinhos. Doutora, seja muito bem-vinda ao Ourinhos Cast. Olá, tudo bom? Eu que agradeço o convite. Bom, doutora, para começar, primeiramente, eu gostaria que a senhora se apresentasse. Quem é a doutora Carla e como que surgiu aí essa paixão pela Comissão da Igualdade Racial? Bom, eu sou advogada, especialista em direito previdenciário e trabalhista. E, no caso, a comissão, um pouquinho antes, né, da comissão, ali quando eu terminei a faculdade de Direito, apenas ali com meus 24 anos que eu me reconheci enquanto uma mulher negra. E foi através de uma literatura, né? E ali de Bianca Santana. E quando eu li aquele livro, eu comecei a me identificar com cada história que ela contava ali em algum aspecto, coisas que a gente passa na infância, né? Enquanto pessoas pretas, e como eu sou, né, uma mulher negra, né, que minha pele não é retinta, então a gente fica naquela falta de identidade, que antes não era tão discutida essa questão. E aí, ali, quando eu me descubro, passou alguns anos, até que eu começo a advogar, e lá em 2017 veio a determinação de São Paulo da obrigatoriedade de ter as duas comissões nas subseções, né? Ali do estado de São Paulo, e agora a gente sabe que é a nível nacional. Então veio a Comissão sobre a Verdade da Escravidão Negra no Brasil, e ali ela ficou disponível para quem tivesse o interesse que fizesse parte dessa comissão. Então logo eu me identifiquei, quis fazer parte e me tornei a coordenadora a partir dali. E aí, a partir da comissão, que realmente a gente começou, principalmente assim, eu comecei a estudar mais a fundo a questão da história da população preta no Brasil, comecei a verificar o que a gente poderia trazer, né, para debater dentro da Casa da Advocacia e também na sociedade. E aí, assim, eu fui construindo e cada vez mais, cada vez que passa os anos, a gente ama cada vez mais a história do povo preto. E é isso. Ela tinha esse primeiro nome, que era Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra no Brasil. Exato. E daí há pouco tempo que ela passou para a igualdade racial. Sim, essas duas comissões ainda existem em São Paulo, né? E na realidade teria que ter as duas comissões em todas as subseções. Mas como que aqui o trabalho que a gente efetua é um pouco mais geral, porque a Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra do Brasil, ela é muito pautada na parte histórica, geográfica, fica mais focada nesse sentido. E já da igualdade racial, além desse foco histórico, também tem outros projetos que são realizados, que é o que a gente acabou fazendo. E aí teve essa sugestão de São Paulo de se tornar, então, a Comissão de Igualdade Racial, pelo fato das atividades que a gente abrange aqui, elas serem maiores. E, doutora, quais são as principais ações e objetivos da comissão, tanto dentro da OAB como fora? A nossa comissão, ela tem por objetivo, ela realmente resgatar a verdadeira história dos negros no Brasil e, a partir daí, trazer uma conscientização para a população preta do resgate dessa identidade do ser negro, e também para a população não preta, para ela reconhecer a importância dessa população dentro da história do nosso Brasil, da construção que tem o povo preto no nosso Brasil, com os enfrentamentos antirracistas necessários, a conscientização de não mais naturalizar o racismo aqui no Brasil. E quando a gente iniciou essas discussões, tem essa conscientização dentro da própria casa da advocacia, mas só que o nosso enfoque ela acaba sendo fora, né, da casa da OAB, né, que a gente começou a perceber que para ocorrer essa conscientização,
era necessário a gente ter alguns apoios, e principalmente da parte da educação. Foi quando a gente começou a iniciar as nossas parcerias junto às secretarias de educação, estadual, municipal, para que a gente conseguisse entrar nas escolas. E como que é esse trabalho de vocês? Esse trabalho, ele iniciou com um projeto que a gente fala que é o nosso projeto assim, dos nossos olhos, assim, dos nossos corações, que é o projeto Asmira. Então, inicialmente, a gente começou com esse projeto que se chama Asmira, que significa colheita. E esse projeto ele tem a base de contar histórias infantis para um público de 4 até 10 anos ali de idade, onde sempre o protagonista vai ser um personagem preto. Então, é uma literatura infantil, onde a nossa comembra, que é uma professora, né, de português, que é a professora Paula, então ela administra essas histórias junto com as crianças. Então, a gente faz são 4 livros. Então, são distribuídos, no caso, esse livro, no caso, ela faz a contação junto com a sala de aula, e aí depois, no final, a gente sempre fecha com uma dinâmica com esses alunos. Inicialmente, começou assim. Depois de alguns anos, ali, a gente começou mais ou menos ali em 2019, e começamos a ir nas escolas, a gente começou a verificar que ficava muito vago. Então, a gente ia lá, apresentava esse projeto, aplicava esse projeto e depois acabava se perdendo a discussão. Então, a gente começou a desenvolver um outro trabalho que é junto com a formação dos professores. Então, já faz mais ou menos uns 3 anos que a gente fecha por escola esses projetos. Então, primeiro a gente faz uma formação com os professores e juntamente com a diretoria, né, a coordenação, a gente vai com algumas palestras para esses professores, a gente fala sobre a naturalização do racismo, sobre branquitude, traz a formação também desse professor de como tratar a questão racial dentro da sala de aula e a aplicabilidade da lei, né, que é obrigatório a história afro-brasileira e indígena ser ensinada nas escolas. Então, como aplicar isso? Depois disso, tem aí o projeto Asmira, e aí os professores eles ficam com a incumbência de desenvolver projetos durante todo o ano, dentro da sua disciplina. Como que eu vou falar da história da população preta, enfim, ou práticas antirracistas dentro da história da África, dentro da minha matéria. Ele desenvolve esse projeto, aí quando no mês de novembro, eles finalizam com uma grande festa, que é a questão da consciência negra, todo o projeto que eles realizaram durante todo o ano. Então, a gente tem histórias assim maravilhosas de escolas que, a partir desse projeto, teve o resgate de crianças, né, e adolescentes se identificando enquanto pessoas pretas, diminuição do racismo dentro da sala de aula, e a conscientização também dos professores dessa importância de tratar dessa matéria. Então, esse projeto é basicamente isso. E além desses projetos dentro da sala de aula, também existe demandas assim de racismo, de crime que chegam até vocês? Sim. Dentro da nossa comissão, a gente tem um advogado que é o Dr. Marcos, né, que ele é especialista em direito criminal. Então, a gente já teve, sim, casos que vieram nos procurar, algumas mães de escolas que ocorreu o racismo, né, dentro da sala de aula com os seus filhos. E também, a gente, infelizmente, teve casos também de professores que sofreram racismo. Então, como que a comissão ela atua, né, nesses casos? Inicialmente, a gente realiza um ofício de prestação de contas para verificar o que de fato aconteceu naquele estabelecimento, e a partir daí a gente orienta essa vítima a como realizar o boletim de ocorrência, depois como acompanhar junto com a promotoria, para que realmente seja acompanhado, né, essa questão do crime racial, que pode ser a injúria ou o racismo em si. É um trabalho bem, bem cheio de detalhes, né, doutora? Sim. Porque o que acontece, né? Quando ocorre dentro da sala de aula com essas crianças, tem que ter todo um cuidado junto com essa diretoria para tratar a respeito disso, que o racismo não é bullying.
Então, as pessoas acabam confundindo. Porque é um bullying. Não. Então, a gente até tem uma palestra que fala específico disso, que é o racismo recreativo. Não existe bullying em questão racial, existe crime. Existe, se for praticado com pessoas menores de 18 anos, um ato infracional. Então, como a escola tem que tratar isso para que tenha essa conscientização, porque realmente a pessoa que sofreu esse crime, o responsável ali, ele poderá dar encaminhamento na parte judicial em relação a isto, né? Então, se é menor, é os pais que vão vir a responder, e dependendo da idade, a questão do ato infracional, se for praticados com adolescentes, né? Então, a gente traz essa conscientização. E além desse projeto, né, desses projetos dentro da sala de aula, existe algum outro que envolva a sociedade como um todo? Rodas de conversas, palestras? Sim, teve um período que a gente trabalhou bastante em parceria com o CRAS. Então, nós levamos ali a população que é atendida a algumas palestras, né, sobre a naturalização do racismo. Também teve uma vez que foi muito interessante, que a gente falou a respeito dos acessos que, por conta racial, que a população tem, seja em concursos públicos, faculdades. Então, nós realizamos isto. Esse ano também a gente fez a parceria com o CRES, junto no Dia do Idoso, né? Estivemos ali. Eu creio que ano que vem a gente vai ter algumas questões, algumas parcerias, né, a mais desenvolver. A gente faz isso também. Além disso, também fazemos as palestras nas faculdades. Também convidam a gente para estar conversando ali com os alunos de Direito ou de Psicologia, já teve também. E basicamente é isso. E aí o que a gente fez a mais este ano, que foi bem interessante, a gente abriu um clube do livro, que chama Ubuntu, que significa Eu Sou Porque Nós Somos. E aí este clube ele está aberto, não é somente para os advogados, mas para toda a sociedade. Então, a gente tem desde adolescente, professores, diretores, enfim, de diversas profissões dentro desse clube do livro, onde a gente faz ali uma leitura de uma forma tranquila e depois a gente tem essas discussões. A gente faz uma reunião online, uma presencial, para falar a respeito das práticas antirracistas, igualdade racial, é bem bacana. E como que a gente pode participar desse clube? Esse clube, no caso, teria que estar entrando em contato comigo ou com algum dos membros, que aí a gente passa o link para estar fazendo parte do grupo do WhatsApp. Aí, através dali, a gente vai direcionando quais são as literaturas, como que funciona. Pelas redes sociais da OAB, consegue o seu contato? Pelas redes sociais da OAB, não. Seria o meu Instagram pessoal, né? Quer deixar pra gente, por favor? Sim, @carla.advogada. Aí, só entrar em contato, aí manda o link e daí a pessoa começa a participar. Começa a participar, fazer essa leitura junto com a gente. Agora, doutora, como que é o impacto? Como que de vocês chegarem nas escolas, dentro das salas de aulas, levando um assunto tão importante, né, tão assim, que a gente precisa, né, que as crianças têm que ter consciência, os adultos têm que ter consciência de toda uma história, de tudo que acontece. Qual que é o impacto que vocês recebem e que as crianças ou quem vai usufruir daquele momento recebe? Todas as vezes que a gente entra ali em uma sala de aula, é importante, e a gente acaba verificando que, assim, infelizmente, às vezes existe uma falta de trazer os protagonistas negros que fizeram parte da construção do Brasil. Então, quando eu chego para uma sala de aula e somente conto a parte, né, da questão da escravização das pessoas negras e não conto todo o resto e também o porquê que aconteceu isso e não trago figuras negras que são inspirações, é a partir daí que a gente começa a verificar que vai fortalecendo a questão do racismo. Então, quando a gente leva o conhecimento, por exemplo, que Machado de Assis era um escritor negro. Nossa, eu não sabia. Você conhece
alguma das abolicionistas negras, né, que a gente tem uma grande defasagem na história de trazer os nomes das mulheres que também foram abolicionistas. Também não conheço. Quem foi Luiz Gama, né, que depois de muitos anos foi reconhecido como um advogado. Mesmo no curso de direito, muitas das vezes não se tem esse conhecimento. Então, por que não se tem esse conhecimento? Então, a partir do momento que a gente começa a trazer figuras, né, protagonistas negros que fizeram parte da construção do nosso Brasil, o olhar começa a ser modificado, eu começo a ter uma inspiração de uma pessoa preta. E, além disso, também, o que a gente vê que é bem interessante, que os alunos pretos eles acabam se identificando, né? Nós temos tanto pessoas brancas e pretas que fazem parte da comissão, mas quando as pessoas pretas estão ali falando com esses alunos, sempre tem um aluno ou outro que no final chega e fala, nossa, eu não sabia que poderia ser advogado, não sabia que poderia ser professor, que bom que eu posso me inspirar em você, porque se identifica, né? Porque o que acontece a maioria das escolas que a gente entrou em Ourinhos, grande parte, tanto os diretores, coordenadores e professores não são pessoas pretas. E o que acontece? A maioria dos alunos, principalmente em escolas estaduais, né, e municipais, já são alunos, né? Eu falo negros, que o negro está embutido, pretos e pardos. Então, fica difícil para tanto esse professor, que não tem essa identificação racial, tratar desse tema, e para esse aluno que em nenhum momento não tem a visibilidade de uma pessoa preta em um estado de poder, porque a primeira vez que uma criança, um adolescente, vê alguém numa posição de poder é através dos professores, através daquele cargo. E quando não vê, vai cada vez mais descredibilizando essas pessoas. Então é isso, assim. Então o primeiro impacto que a gente sente é em relação a isso. Depois, quando começa a trazer uma forma positiva da história da população preta, que é bom ser negro, porque para a maioria não e por que não é, a gente discute isso, aí começa esse resgate da identidade, as meninas começam a aceitar a questão do cabelo, fazem a transição. Então, a gente tem muitos relatos nessa questão, assim. Isso é muito gratificante, né, doutora? Você acredita que o combate ao racismo ele começa pela escuta e pela educação? Sim. É importante. A gente sabe que a educação ela vem de casa, não é? Né? A escola ela ali só vai fazer a educação formal. Conhecimento. O conhecimento. Mas, muitas das vezes, não tem essa estrutura pela falta de conhecimento dentro da casa. Então, cabe ali a primeira formação, que é na escola, trazer esse conhecimento, tanto para os alunos quanto para os pais também, como tratar essa questão. Agora, vamos falando em conscientização, a gente não pode deixar de falar desse feriado agora, 20 de novembro, que se tornou um feriado nacional, né? Antes, alguns municípios, alguns locais apenas consideravam o 20 de novembro como uma data importante, como uma data oficial ali no calendário. Qual a importância desse reconhecimento em nível nacional, doutora? É essencial. Enquanto o Brasil não entender a questão racial, a questão de se conscientizar de forma racial, realmente a gente não vai conseguir construir uma nação. Temos que entender que o nosso país ele já estava ali habitado pelos indígenas, ele não foi descoberto, né? Ele já estava ali. E quando a população negra chega aqui, nesta nação, e de uma forma desumanizada, né, foi realizada a escravização dessas pessoas, nós temos que entender que são essas pessoas que construíram a nossa nação. Então, a partir daí, dessa consciência, que é importante ter esse feriado para isto, né, para verificar, olha, a população negra faz parte da base da construção da nossa nação. E, doutora, inclusive, todos os anos vocês preparam um evento todo especial para a data e esse ano aconteceu aqui na Câmara Municipal o evento. Como que foi pensado? Exatamente. Este ano, né, pensamos na questão de enaltecer a população preta e o que sempre veio na nossa veia desde a África é a questão do empreendedorismo. Somos
um povo que traz não só a questão da cultura, mas também a gente consegue, com pouco, desenvolver algo muito especial e grande. Então, pensamos em quê? Bom, como falar da população preta, em questão do empreendedorismo, aí pensamos no nome, que foi, né, Raízes que Prosperam, Empreendedorismo Negro em Destaque. São palestrantes que falaram a respeito da sua história, de como que o empreendedorismo chegou ali na história deles. Então, foi muito interessante, né? Vários nomes que fizeram parte, né, deste evento. E, além disso, para finalizar esse evento, nós também fizemos a Feira da Resistência, né, essa parceria, juntamente aí com a Andréia, que faz parte do Instituto da Feira da Resistência. E ali os empreendedores mostraram, né, o desenvolvimento de seus produtos alimentícios, artesanais. E foi muito bacana finalizar, né, coroar mesmo com essa população que tem que ser reconhecida e tem que estar em destaque na nossa cidade. A cada ano que passa, a gente vê que esse evento cresce ainda mais, né, doutora? Sim, sim. Sempre fizemos, né, ali no espaço da OAB. Aí esse ano porque tivemos uma surpresa muito grande no ano passado do número de inscrições. Então, a gente lotou ali o espaço da OAB e a procura é muito grande. Da população mesmo, né? Todos esses lugares que a gente passou durante todos esses anos, nas escolas, faculdades, ali nos CRAS, e, enfim, dando esse apoio, trazendo esse conhecimento, as pessoas querem fazer parte de alguma forma. Então, esse ano tem um espaço maior aqui na Câmara, foi muito bacana. Doutora, e assim, o que representa simbolicamente esse avanço na luta antirracista, com esse feriado agora sendo nacional? O que representa tudo isso? Representa, a questão quando a gente pensa, né, consciência. Por que eu tenho que ter essa consciência? Pelo fato, primeiro, lá da nossa história. Então, não tem como a gente avançar se eu não sei o início. Então, que início é esse? Eu tenho que ter a consciência que pessoas elas estavam vivendo em um país, África, com suas vidas, suas famílias, eram advogados, médicos, doutores, todas as profissões, donas de casa, artesãos, estavam tranquilamente ali. Até que veio os europeus, escravizaram essas pessoas e retiraram essas pessoas dessas nações para conseguir conquistar outras nações. E, para isso, o que ocorreu? Uma retirada da identidade. E essa consciência que eu gosto de trazer sempre. Quando a população da África veio, né, foram divididas em diversas nações, e o Brasil depois de África, é o primeiro país que tem a maioria de população negra por conta dessa escravização. Essas pessoas chegaram sem identidade. Mas por que, Carla, chegaram sem identidade? As famílias eram divididas nos navios negreiros, para que não tivesse esse contato familiar durante essa travessia. E a gente sabe que esses navios eram tratados como animais, né? Então, eles não tinham nenhum suporte de questão de estrutura humana mesmo para estar vindo, né, nessas nações. Sabemos que até as rotas, Ariane, dos tubarões foram modificadas por conta de tantas pessoas pretas que foram jogadas ali nos mares, ou pegavam algumas doenças, né, durante essas travessias, ou morriam no caminho, ou eram mortas, e foram sendo divididas e vendidas como objeto. Quando chegavam aqui, eram retirados os nomes deles. Então, eles eram batizados com o nome dos seus donos. Então, um exemplo, o meu sobrenome é De Souza. De Souza vem de Portugal, Souza, né, o sobrenome. Mas meus ancestrais não vieram de Portugal, vieram de África. Então, por que eu tenho esse nome? Então, essa consciência, por que veio? Por que será? Porque provavelmente a minha família foi escravizada por portugueses, esses europeus, que esses escravos eles eram colocados, é o escravo de tal família. Então, o escravo de Souza, são os de Souza. Então, assim foram batizados. Ali eu arranco a identidade do povo preto.
A partir daí eu pergunto, quantas pessoas a gente conhece que de fato têm um sobrenome africano no Brasil? A gente conhece pessoas que têm um sobrenome japonês, francês, italiano. Eu sei, minha árvore genealógica veio de tal lugar. E as pessoas que têm os ancestrais da África, não. O porquê disso? A partir daí que eu entendo que foram mais, séculos e séculos de escravização dessa população. O Brasil foi um dos últimos países a não realizar a escravização por conta de uma pressão do resto de outras nações. Foi um dos últimos países. E aí, quando a gente se depara com essa história, a gente pensa, depois da abolição, para onde essa população foi? Foi entregue uma carta. Olha, vocês estão livres a partir de agora e tchau. Então, uma população foi para os quilombos, ali eles ficaram, e outra população teve que voltar para os seus donos a troco de casa ou de comida e continuar ali para ter o mínimo de dignidade, de conseguir uma sobrevivência. O Brasil, desde então, não fez nada, não deu terras, não realizou nada. O que a gente teve foi ao contrário. Foi a nação brasileira tem uma lei que a gente sempre trata dela, que é a lei de terras. Na época, foram convidados estrangeiros, japoneses, italianos, enfim, de todos os europeus, e foram dados terras para essas pessoas construírem a parte ali da agricultura, o agropecuário. Então, foram dadas terras para essas pessoas. E para os negros não foi dado nada, e sim a margem da sociedade. Aí que a gente começa a compreender o porquê que grande parte da população que mora até os dias de hoje em bairros periféricos são pretos, por conta que vem desde essa marginalização. Então, a população preta ela teve que fazer as comunidades, as favelas, para começar a morar ali e se virar no que tinha, porque o Brasil não deu nenhum tipo de indenização para essa população que sofreu durante todos esses anos. Então, o Dia da Consciência Negra é para a gente entender isso. E aí, a partir desse entendimento de como que essa população negra foi tratada aqui no nosso país, o que nós temos que fazer para indenizar essa população? São políticas públicas, o que a gente vai trazer para que essa população seja inserida nesses lugares que foi retirado desde a sua chegada até aqui. Então, para isso que serve o Dia da Consciência Negra, para nós pensarmos o que realmente nós vamos fazer para indenizar essa população. É para promover a reflexão e políticas públicas, né? Exatamente. E para a gente finalizar, então, doutora, depois dessa super aula, porque mais do que falar da comissão, a gente teve uma super aula aqui sobre a importância, sobre a data também do dia 20. Eu gostaria que a senhora aqui nessa câmera deixasse uma mensagem para quem nos acompanha, para a população de Ourinhos, sobre a importância de combater o racismo todos os dias e não apenas no dia 20 de novembro. Sim, nós temos que ter a consciência que o nosso país foi construído por indígenas e pessoas pretas. A partir daí, eu vou tratar o outro de forma igual, né? Não importando a cor da sua pele, a questão social onde essa pessoa está inserida. E o Dia da Consciência Negra, que não seja só apenas no dia 20, que seja todos os dias, né, que a gente possa combater o racismo através de práticas antirracistas, que está desde quando eu me relaciono com o outro no meu dia a dia, desde quando eu dou uma oportunidade de emprego para uma pessoa preta, desde quando eu ensino meu filho os protagonistas negros que tiveram na história, e desde quando eu olho para o preto como uma inspiração e não como uma ameaça. É isto. E, doutora, antes da gente finalizar, eu gostaria de que a senhora mencionasse quem são, né, os advogados que estão na comissão. Doutora Carla, doutora Juscelie, doutor Marcos. Temos a doutora Alice e a doutora Gisele.
São esses guerreiros que a gente trabalha aí juntos para desenvolver esses projetos e também, além dos advogados, que são esses que eu citei, a nossa comissão também trabalha com os comembros, que não necessariamente são advogados. Nós temos a professora Paula, e este ano a gente ficou muito feliz que entrou a enfermeira, a Ana. Então, até deixo aberto também esse convite, que a comissão não é restrita para advogados. Você que tem esse interesse pode fazer parte, conversar com a gente para ser esse comembro da nossa comissão. E também não precisa ser negro, ser preto, né, doutora? Também não. A nossa comissão ela é bem diversa, né? Tem, sim, grande parte são pessoas pretas, mas tem as pessoas brancas, que são nossos aliados, e todos juntos contra o racismo. Doutora, muito obrigada, né, por ter estado aqui com a gente no Ourinhos Cast, por compartilhar o trabalho que vocês desenvolvem dentro da comissão, um trabalho muito importante que deve ser mostrado para toda a população, e esse é o nosso objetivo, é trazer o que acontece em Ourinhos, na sociedade, os trabalhos que são desenvolvidos. Então, muito obrigada e parabéns pelo trabalho de vocês. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade, pelo espaço, e aproveito também para agradecer todos os parceiros que fazem parte dessa luta. E para você que acompanhou o Ourinhos Cast de hoje, gostou? Então curta, compartilhe, mande aí para os seus amigos, conhecidos, familiares. Vamos mostrar, né, o trabalho da Comissão de Igualdade Social, Igualdade Racial da OAB de Ourinhos, o trabalho importante que eles desenvolvem dentro e fora da OAB na sociedade. Fique com Deus e até o próximo Ourinhos Cast. Tchau, tchau.